Oi, gente! Tô aqui eu mais uma vez para trabalhar um pouquinho com vocês com as parábolas, né? Como eu tinha prometido, eu ia estar fazendo com vocês, né, os exercícios agora da parábola. Quando a reta diretriz ou ela é paralela ao eixo Y ou ela está sobre o eixo Y, porque isso pode acontecer, da reta diretriz estar, né? Na verdade, ela continua sendo paralela, né? Porque só será paralela com o incidente, ok? E a gente vai fazer os exercícios dessa parte. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta a mais, que eu quero ensinar vocês a estudarem e resolver exercícios usando o GeoGebra, tá? Então, a intenção desse vídeo é resolver os exercícios que eu deixei como suporte para vocês contextualizarem e tentarem fazer, né? Dos exercícios da definição e vocês explorarem um pouquinho o GeoGebra. Então, você pode ver que quando você mexer aqui, cada um dos termos de x0 e y0, a tua parábola ela vai mudar. Se você observa que quando o k ele tem valor negativo, gente, na verdade esse k que eu coloquei como valor negativo só para poder a minha parábola virar, tá? O k ele vai admitir valor positivo porque ele vai ser uma distância, é um parâmetro que sempre vai ser positivo, mas para a parábola virar para a esquerda. Quando isso acontecer, que nós tivermos essa situação da minha parábola ela tá voltada para a esquerda, o k seria 8, tá? Mas eu coloquei menos 8 porque essa função ela ficaria dessa forma aqui, ó, y menos y0 ao quadrado igual a menos 4k, que multiplica x menos x0, tá? Então, eu só fiz esse adendo aqui, deixei o k negativo para ver se ia funcionar para a parábola virar para a esquerda, tá bom? Então, quando isso acontecer, a minha função era da forma menos 4k multiplicando, ok? E se o k for positivo, aí a função vai ser o 4k normal, aí a minha parábola ela está voltada para a direita, tudo bem? Lembrando que aqui o GeoGebra eu deixei como auxílio lá embaixo, alguns exercícios para vocês fazerem. Você pode usar esse espaço, você pode usar o em branco lá embaixo, tá? Eu vou ensinar vocês a usar, e se caso vocês quiserem usar aqui em cima, isso aqui é uma ferramenta para vocês verem o que que acontece. Quando o x0 é 0 e o y0 é 0, nós temos que o nosso vértice ele estará sobre a origem, tá? E se ele está sobre a origem, isso significa o quê? Isso significa que o K para frente é o foco e o K para trás é a reta diretriz, só mexer com as coordenadas, né? Agora, quando a gente tiver coordenadas para o vértice, que o vértice não for exatamente que não for exatamente 0, 0, o que vai acontecer é que ocorreu uma translação aqui de pontos, né? Então, se você observar o x, ele foi 5 para frente, né? Ou ele veio 5 para frente e ele subiu até o 2, né? Então, o meu foco, ele vai ser contado K, lembra que K é o parâmetro, né? Que eu já tinha falado no vídeo anterior, é a distância daqui até o foco e a distância daqui até a reta diretriz, tá? Então, se eu tô aqui no 5 e eu vou 2 para frente, vai chegar no 7, tá? Se eu tô no 5 e volto 2, né? Então, o vértice é o ponto-chave, ele para frente me gera o foco e ele para trás me gera a reta diretriz, tudo bem? Então, só preciso que vocês entendam que a única diferença de o vértice não ser centrado na origem é que tem essa translação do meu gráfico, ele vai movimentando no meu plano cartesiano. Se esse valor fosse um valor negativo, se aqui eu tivesse menos 1 e aqui eu tivesse 2, ia ser menos 1 para a esquerda, 2 para a direita. Então, ia deslocar K para trás, K para frente, acharia o foco, K para trás, acharia a reta diretriz, ok? Então, o vértice é só um translado que ocorre no meu gráfico, tá? E o K é o parâmetro, a distância que a gente tem do vértice até o foco e do vértice até a reta diretriz, perfeito? E aí eu trouxe aqui as equações para vocês, né? Então, quando a minha reta diretriz ela estiver com a reta diretriz paralela ao eixo Y, ela for vertical, né? A reta diretriz ela estiver na vertical, quem vai estar elevado ao quadrado vai ser o Y e não o X, tá? Então, quando o x está elevado ao quadrado, a minha parábola, a reta diretriz é horizontal, está paralela ao eixo x. Quando a reta diretriz está na vertical, daí o y que está elevado ao quadrado. Então, é uma forma diferente de vocês diferenciarem uma coisa da outra, ok? E aí, a gente vai para os exercícios, que é o propósito do vídeo, tá? Então, eu deixei aqui um gráfico para vocês utilizarem. Se caso você quiser usar esse espaço aqui em cima também, sinta à vontade, porque aqui já está o gráfico bonitinho, é só você digitar as constantes.
tá? Eu vou fazer esse aqui usando aqui em cima, para vocês verem, depois eu faço um do zero aqui embaixo, tá? Quando eu tenho o centro e o K, dá para jogar aqui direto, né? Agora, se for uma equação como essa daqui, aí já não dá para usar aquilo lá, só vai gerar outra equação, outro gráfico. Gente, então eu preciso só comparar. O segredo de uma parábola é você conhecer a forma da sua equação, né? E saber quem são os elementos, né? Aqui eu tô quando a parábola tá para a esquerda, então o 4 é negativo. Mas se eu pensar aqui na fórmula, y menos y0 ao quadrado igual a 4 vezes alguém que multiplica x menos x0, ok? Daí eu quero que vocês percebam o seguinte, gente, é a mesma coisa do vídeo anterior, ó. Quem tá aqui é o y0, certo? E quem está aqui, desculpa, aqui é o y0, né? Aqui é o x0, ok? Lembrando que o menos já é da fórmula. Se o menos... Opa, eu apaguei aqui. Se o menos já é da fórmula, o que que isso significa? Então, aqui é o y0. O que que isso significa? Que o centro tem valor positivo. E se aqui fosse mais, aí o meu centro, a constante, o valor aqui teria valor negativo, tá? Então, a gente já sabe que... Deixa eu pegar esse mais aqui. Que o centro... Desculpa, o centro não, né? O vértice dessa parábola, ele vai ter medidas 3 para y, na verdade, né? Não para x. Primeiro, então, tem que lembrar que aqui está em função de y e não de x. Então, o x, quem vai ser a coordenada do x? 9. E quem vai ser a coordenada do y? 3. Tudo bem? Aí, agora, a gente já tem o vértice, que é 9 e 3. Agora, eu preciso saber quem é o K. Lembra que o K é o parâmetro? É o quanto o vértice anda para o foco e quanto que o vértice volta para a reta diretriz? E aí, aqui, pessoal, tem 10. Mas eu quero escrever esse 10 em função do K, do 4. Então, uma dica que eu dou para vocês, talvez fique até mais fácil de vocês resolverem os exercícios, é pensar assim, ó, 4K, que é o valor que está multiplicando aqui x menos alguém, certo? Porque o x não tem multiplicando ninguém nele, fica em evidência, você percebeu? Isso tem que ser 10. Vocês conseguem visualizar isso? Então, eu quero escrever 10 sendo um múltiplo de 4, porque eu tenho que perceber esse 4 vezes alguém. Então, se eu digo que 4K tem que ser 10, eu consigo achar o valor de K, perfeito? Então, K vai ser 10 dividido por 4. Se eu divido isso aqui por 2, vai dar 5 sobre 2. Acabou. Então, eu sei que o K é 5 sobre 2 e o vértice é 9 terços. Aí, eu vou plotar aqui só para vocês poderem entender o que isso significa para a gente poder revisar algumas coisas, tá? Então, a gente tem que o nosso vértice, ele é 9 e 3, e que o nosso K deu 5 dividido por 2, ok? Aí, agora, vamos achar o nosso gráfico aqui, ó. Esse é o nosso gráfico, perfeito? Se esse é o nosso gráfico, o que a gente tem? Aqui, nós podemos perceber, então, que a distância do vértice até o foco mede 5 sobre 2. E quem está mudando o valor é o valor de x, não é o valor de y. Então, o y vai permanecer constante. Então, para achar a coordenada do foco, eu vou ter o seguinte, eu vou ter x0, né? Porque o foco está aqui no 9, se você perceber, ele está aqui no 9, ó, tá? Então, 9, que é o valor do x, do vértice, mais o quanto eu andei, o parâmetro k, tá? E o parâmetro k é 5 sobre 2, então mais 5 sobre 2, porque ele foi para a direita. E a coordenada y, ela vai se manter, ela vai ser 3. Perfeito? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer? Uma continha de mais aqui, né? Quando eu tenho que somar 9 mais 5 sobre 2, aquele esquema que eu expliquei ontem no videozinho lá, ó. O denominador precisa ser igual. Então, eu faço equivalência de fração. Quando não tem nada embaixo, a gente tem 1. E eu quero que o denominador seja igual, então eu preciso que seja 2. Perfeito? Mas eu posso simplesmente colocar o 2 no denominador? Não, né? Tudo que eu colocar no denominador, eu preciso fazer a operação inversa. Então, se eu estou dividindo por 2, se eu quisesse anular o efeito desse 2 no número,
bastaria eu multiplicar por 2 em cima. Porque dividir por 2 e multiplicar por 2, pensa, 9 vezes 2, 18. Divide por 2, 9. Então, multiplicar por 2, dividir por 2 é como se eu tivesse multiplicado por 1. Tivesse feito nada no número. Isso se chama equivalência de frações, uma técnica para facilitar o seu cálculo de mínimo múltiplo comum, certo? Então, se os denominadores são iguais, eu conservo o denominador. 9 vezes 2 é 18, e 18 mais 5, 23. Então, quem vai ser o meu foco? 23 sobre 2 e 3. Perfeito? Esse gráfico aqui eu fiz mais foi para vocês manipularem ele e perceberem a questão de o que acontece quando você for mexendo as variáveis. Eu vou mostrar, eu vou fazer esse gráfico bonitinho para vocês verem como que fica a equação, para a gente ver se o foco bate, tudo certinho, tá? E agora, então, a gente tem que o foco é 23 sobre 2 e 3, né? E a reta diretriz, agora não é mais y, é x, porque ela está na vertical, então o x que é constante. Então, x vai ser igual, o meu vértice está fixado em 9. E eu vou ter que voltar o valor do parâmetro, que é o k. Então, eu vou ter que voltar a 5 sobre 2. Então, eu vou ter que tirar 5 sobre 2. Perfeito? Da mesma forma aqui, ó, eu vou então tirar o MMC, né? Se eu dividir por 2, eu posso multiplicar 2 em cima. Deixa eu tirar esse aqui que tá ficando tão estranho. Senão fica muito carregado, fica feio. Perfeito? 2 vezes 9 é 18, menos 5, tudo isso dividido por 2, que vai me dar 13 sobre 2. Então, essa reta diretriz aqui, ó, ela está no 13 sobre 2, então ela é x igual a 13 sobre 2, tá? X igual a 13 sobre 2. O meu foco é 23 sobre 2 e 3, ok? E o meu vértice é 9 e 3. Maravilha? Eu vou mostrar isso aqui, eu vou fazer lá naquele gráfico embaixo para vocês perceberem que isso realmente é verdade. Pode ser lá em cima, você dá para ver a coordenada do vértice, tá? Mas aí eu vou usar aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Eu tenho y, que a gente consegue ver a equação certinho. Y menos 3 ao quadrado igual a 10, que multiplica x menos 9. Beleza? Já achei ali, tá? E aí, turma, eu vou querer... eu vou ter que apagar isso aqui. Eu vou pôr já as respostas e aí a gente apaga para não ficar muito tumultuado. O vértice... Mas aí eu vou ter que subir um pouquinho primeiro. Peraí. Aí. Porque senão depois não tem jeito de eu subir. O vértice é 9 e 3, que a gente encontrou. O foco, a gente viu que dá 23 sobre 2 e 3. E a reta diretriz é x igual a 13 sobre 2. Maravilha? Vamos ver se bate as nossas respostas? Então, vamos verificar aqui. Deixa eu apagar aqui os cálculos que a gente fez. Depois, qualquer coisa, você volta lá no vídeo e vê a solução novamente, tá? Então, vamos aqui. Tenho isso. Essa é a minha parábola daquela equação que eu digitei. Eu vou te mostrar... Ó, lembra, para achar o vértice, vértice já vai aparecer. Aí você clica em vértice cônica e digita a equação 1, 9 e 3. Bateu? Tudo bem? Vamos digitar agora foco, ó. Foco, automaticamente também ele já aparece, ó. Equação 1, 11.5 e 3. Lembra que ontem eu tinha explicado para vocês como abrir a janela CAS, cálculo simbólico, CAS? Vou digitar aqui, ó, B. Quando eu digitar B e dar Enter, ele me dá em fração. 23 sobre 2 e 3. Fechou? E falta a gente ver a reta diretriz, né? Gente, o GeoGebra é uma ferramenta incrível para vocês poderem aprender. Vou digitar aqui F, ó. Ele já me dá. Ele dá negativo, mas aí torna os dois positivos, a gente chega que é 13 sobre 2. Perfeito? Então, a gente tirou a prova real, que aí se eu quisesse renomear aqui, ó, eu chamaria aqui de vértice, eu chamaria aqui de foco, perfeito? E aqui é a minha reta diretriz. E os nossos resultados bateram.
Lembrando que K é a distância do vértice até o foco, que é o mesmo valor, né? Que a gente achou 5/2, se não me engano. E do vértice até o foco também da mesma medida. Tudo bem? Aprendam a usar o GeoGebra como ferramenta de resolução de exercício. Isso te faz ter visualização geométrica do exercício, entender quem são os elementos do problema e te dá um insight assim, ó, gigantesco. Se vocês começarem a usar isso daqui como ferramenta, vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender, o tanto que vai ser positivo para vocês. De verdade. Escuta o que eu tô falando. Beleza? Eu vou apagar isso daqui, porque agora a gente vai usar esse espaço aqui para poder fazer o novo cálculo. Por enquanto, eu vou fechar essa janela casa, depois se a gente precisar, daí a gente... deixa eu fechar isso aqui e colocar de novo, senão fica o caso ali e é horrível. Aí, beleza? Agora a gente vai para o segundo exercício. Deduz a equação da parábola onde o foco tem coordenadas 3 e 0. Vamos colocar ele aqui? Então, F é igual 3,0. Enter. Apareceu meu ponto, ok? Então, ele tá para cá, né? Vamos chegar para cá. Segunda informação, a reta diretriz é x igual a menos 3. Então, ó, só digitar, pessoal. X igual a menos 3. Pronto, achei minha reta diretriz. Perfeito? Agora, eu preciso descobrir onde está o vértice, porque lembra que a distância do vértice até o foco e a distância do foco até a reta diretriz não tem o mesmo valor, que a gente chama de parâmetro da parábola? Então, pensa comigo. Ó, raciocina. Olha aqui. Pega a visão comigo aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para vocês verem os números. Se aqui tá no 3 e aqui tá no menos 3, quem tá exatamente no meio? Porque é a mesma medida, o 0. Ou seja, o vértice da minha parábola, ele está na origem. Ele tem coordenadas 0, 0. Perfeito? Acabou. Acabou. Porque se de 0 até 3 é 3, então o K vale 3. Era o que a gente precisava, tá tudo lindo. E eu te mostro que isso vale, tá? Como que eu monto essa equação? Essa parábola, ela tá para a direita, então a equação é da forma 4K positivo. Gente, isso aqui tem que memorizar, tá? Não tem jeito. É y menos y0 ao quadrado igual a 4K que multiplica x menos x, 0. Se tá reta diretriz vertical, y que tá ao quadrado. Se fosse o contrário, o x que estaria ao quadrado. Então, é só substituir, ó. Abre parênteses, y menos 0 ao quadrado, igual a 4 vezes, quem é o k? 3, x menos 0. Perfeito? Ok? Então, vai ficar y ao quadrado igual 12x. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver se tá certo? Ó, vou criar a parábola, então clica nesse botão aqui, ó, 3, 6, no sétimo botão, parábola. Eu preciso do foco e da reta diretriz. Ela passou pelo 0, 0, não foi? Ó a nossa equação lá, ó, y ao quadrado, só que ele jogou o 12x para a esquerda, então menos 12x. Tá vendo que a gente encontrou a equação que a gente acabou de montar? Gente, isso aqui é maravilhoso. Gente, entenda, o GeoGebra é uma ferramenta de estudo importantíssima para vocês. O dia que vocês entenderem isso, acabou, tá? Então, qual a nossa equação? Y ao quadrado igual a 12x, ou eu poderia jogar esse x para o lado de cá. Poderia escrever y ao quadrado menos 12x igual a 0. E tchau, obrigado. Tudo bem? Vamos lá no último? Eu espero que esse vídeo fique mais curtinho para vocês não estressarem. E larga esse celular, que agora é hora de prestar atenção aqui, cara. Depois vocês fazem isso, pô. Vocês ficam aí no celular, não me dá atenção. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aqui, pay attention for me, please. Agora o bicho pega. E agora? Antes de plotar o gráfico, eu quero ensinar vocês a enxergar isso aqui, a tentar fazer, tá? Então, primeira coisa, a gente já viu que a equação é assim, ó. Y menos y ao quadrado. Por que eu sei que é o y ao quadrado? Aqui, ó, o bonitão ao quadrado. Y0 ao quadrado, que é igual a 4K,
que multiplica x menos x0. Só que tem um porém. Esse 4K pode ser positivo ou pode ser negativo. Descobriremos daqui a pouco. Então, vou até deixar aqui um mais ou menos. Pode ser que ele seja mais, pode ser que ele seja menos. Vai depender da organização aqui. Então, o y não tem ninguém multiplicando ele aqui, ó. Ele é y apenas. Então, eu vou ter que dividir, primeiramente, todo mundo por 4. Então, vou dividir toda a equação por 4. 4 dividido por 4 vai ficar y ao quadrado, mais 24 dividido por 4, 6x. 20 dividido por 4, 5y. 16 dividido por 4, 4. Tudo isso igual a 0, ok? Os carinhas que eu posso juntar é esse e esse. Perfeito? Então, ele que vai ficar aqui antes da igualdade. Ó, e eu preciso encontrar y menos y0 ao quadrado. E aí, vai cair naquilo que eu expliquei ontem de completar quadrado, né? Que eu tinha falado para vocês. Se caso vocês tiverem dúvida, pode até pedir aqui que depois eu gravo um vídeo com isso para vocês. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Lembra que o quadrado da diferença, quando eu tenho y menos alguém ao quadrado, é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, fica 2 vezes yb, mais b ao quadrado, certo? Se isso acontece, aí aqui, gente, o 2 eu preciso que ele apareça, ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Lembra que eu preciso dividir por 2? Porque quando multiplicar aqui por 2, vai cancelar? Ou seja, me sobrou menos 5 sobre 2, y. Lembra que a letra vem primeiro e o número vem depois. E é menos porque o sinal é menos. Gente, então quando você dividir por 2, já vai sobrar a letra e o número. Virou o seu quadrado da diferença, certo? Só que aí eu preciso que você saque o seguinte. Vai ficar, ó, y menos 5 sobre 2. Quadrado primeiro é y ao quadrado, menos 2 vezes. Quem é o primeiro? Y. Quem é o segundo? 5 sobre 2. Mais 5 sobre 2 ao quadrado. Perceba o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Esse eu posso cortar com esse. E sobrou 5y, tá vendo que voltou lá no 5y? Só que esse carinha aqui, ó, não tinha no rolê. Então, eu tenho que colocar ele aqui depois da igualdade. Sacou? 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. Então, 25 quartos não estava ali no rolê até agora. Ele apareceu agora. E lembra? Coloquei do lado esquerdo, eu coloco do lado direito também. Então, gente, ó, tudo lindo, normal. Belezinha. Coloquei de cá, eu coloco de cá também. Certo? Então, esse 25 quartos eu já tinha colocado. Ele tá incluso aqui, ó. Por isso que eu tenho que colocar ele de cá para ficar a balança equilibrada. Perfeito? Os outros termos eu vou jogar pro lado de cá. O mais 6x vai vir menos 6x. E o mais 4 vai vir menos 4. Tudo bem? Aí eu vou ter que tirar o MMC desses dois carinhas aqui, ó. Gente, tudo é a mesma coisa, ó. Cai no de sempre. Cai no do freguês. Eu preciso juntar esses dois carinhas aqui. Então, não tem nada no denominador, eu coloco o que eu quero, 4. Só que se eu colocar no denominador, eu preciso multiplicar para ficar equivalente. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, y menos 5 sobre 2 ao quadrado, igual a menos 6x. Aí, aqui, 4 vezes 4 é 16, mais 25. 16 é negativo, né? Então, 25 tira 16 dá 9 quartos, ok? Só que lembra que não tem ninguém multiplicando o x aqui, não. Então, quem que eu tenho que colocar em evidência? O 6. Tá, prof, mas se eu colocar o 6 em evidência, e esse aqui que eu preciso colocar junto para achar o x0? Exatamente isso. Vai ficar y menos 5 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Aí eu vou pôr o menos 6 em evidência, ou seja, isso aqui eu já sei que vai ser da forma menos 4k, porque aqui ficou negativo. E aí eu vou colocar em evidência. Colocar em evidência, gente, é dividir. Menos 6 dividido por 6, 1. Então, sobrou o x. E esse 9 quartos, aqui, ó, o menos ficou de fora. Então, isso aqui é mais. Mais dividido por menos vai ficar menos. Aí, ficaria 9. O 4 tá no denominador. Mas, se eu tô multiplicando por 6, eu tenho que pôr um 6 no divisor. Pensa comigo, ó. 9 quartos. Aí, eu vou multiplicar aqui por 6, então eu tenho que dividir por 6, equivalência de fração.
Por quê? Porque quando eu fizer aqui, ó, 6 vezes 9 vai dar 54. Se eu não divido pelo denominador, eu estou aumentando o meu número, eu não posso. Então, eu tenho que fazer 6 vezes 4, 24. Ok? A gente pode até simplificar, né, gente? Isso aqui dá para dividir. 9 sobre 24 dá para dividir por 3, concorda? Se eu divido por 3, vai dar 3 sobre 8. Então, vamos trocar aqui? Ao invés de ser 9 sobre 24, vamos colocar 3 sobre 8. Perfeito. Acabou, gente. Acabou. Se você ficou com dúvida, volta, preste atenção, reveja novamente. O bom do vídeo é isso, né? Que eu não preciso falar de novo. Só você voltar e olhar. Olha que legal. Pode ver 10 vezes se quiser. Eu te explico 10 vezes se você precisar. Só volta. Volta. Fechou? Agora, gente, acabou. Por quê? Você precisa achar que é o parâmetro. Lembra que a nossa equação é da forma y menos y0. Na verdade, quem tá ao quadrado tá certo. É o y. Y menos y0. Que é igual a 4k. Esse k é negativo, porque aqui é negativo. X menos x0. Morou? Ah, moleque. Eu preciso achar quem é esse cara aqui, ó. Menos 4k é igual a menos 6. Então, vai ficar todo positivo. E eu vou passar o 4 dividindo 6. Posso simplificar? Não posso? Por 2. Tudo lindo. 3 sobre 2. Então, meu parâmetro é 3 sobre 2. Gente, olha isso, cara. Olha isso. Tá babado. Olha aqui. Presta atenção. Você quer o quê? A coordenada do vértice. Qual que vai ser a coordenada do vértice? Quem é o y0, quem é o x0? O x0, lembra que o menos já é da fórmula. O x0 é 3/8. Quem é o y0? 5 sobre 2. Ok? Quem vai ser meu foco? O meu foco é a coordenada vértice mais o parâmetro, lembra? E aí eu tenho que lembrar que essa parábola ela tá aqui para a esquerda. Vou ter que plotar para vocês verem. Ó, é 4y², vamos digitar aqui? 4y², 4y², e mais 24x, menos 20y, mas olha o quanto de coisa que a gente conseguiu fazer, vocês perceberam? Menos 20y mais 16 igual a 0. Ó, ela tá para a esquerda, perceberam? Eu já vou tirar essas informações aqui, depois se vocês precisarem, vocês busquem. Eu vou deixar aqui já o vértice, que a gente já encontrou, e o K, que a gente fez todos esses cálculos só por causa desses dois aqui, né? O K deu 3 sobre 2. E vou apagar o restante, senão fica muito carregado de informação aqui o nosso espaço. Então, tá com dúvida, depois volta aí e assiste novamente. É só dessas informações aqui que eu preciso. Por quê? Eu só quis pôr aqui para poder mostrar para vocês, ó. Vamos digitar vértice para vocês verem que tá certo? Vértice, cônica, equação 1. Prof, mas como que eu sei que isso é isso? Lembra? Ó, abre a janela CAS, digita A. Olha lá, 3 sobre 8, 5 sobre 2. Maravilha? Vou arrastar um pouquinho para cá. Agora, vamos ver quem vai ser o K. O que eu tenho que pensar? Você sabe que o foco, ele vai... Agora, ó, o foco vai estar para dentro aqui, ó. O foco vai estar à esquerda. E a reta diretriz vai estar à direita. Perfeito? Então, o vértice, quem muda aqui é a coordenada x. Certo? O y permanece. O y vai continuar sendo 5 sobre 2. Só que aqui eu vou voltar 3/8 e aqui eu vou andar 3/8. Então, para achar a reta diretriz vai ser x, desculpa, o foco, né? A gente quer achar o foco primeiro. Quem vai ser o foco? Quem muda é x. Então, a coordenada é 3/8 menos o parâmetro, que é 3 sobre 2. E o y permanece, 5/2. Aí, eu preciso equivalência de fração. Gente, eu quero chegar no 8 e eu já tenho 2. Que número que eu multiplico 2 que chega no 8? 4. Então, faz 4 em cima, faz 4 embaixo. O que eu vou ter? 3/8 e menos 12/8,
certo? Desculpa aqui que não tem vírgula, né? Aqui, opa, eu tenho que resolver a continha, né? Tô querendo separar, isso aqui é uma continha só, né? A coordenada y, que é 5 sobre 2. Fica 3 menos 12 dividido por 8, perfeito? 3 menos 12 dá menos 9 sobre 8, perfeito? Então, menos 9 sobre 8. E o y não muda, 5 sobre 2. E para achar a reta diretriz, é x igual a quem? Ao vértice, né? O x vértice, que é 3/8, mais o k, que é 3 sobre 2. De novo, eu preciso fazer a equivalência de fração. Então, quero chegar no 8, preciso multiplicar por 4, que inclusive é o mesmo número. Só que ao invés de fazer continha de mais, eu vou fazer continha de menos. Desculpa, aqui é mais, né? Lá era menos. 15 sobre 8. Então, a minha reta diretriz é 15 sobre 8. Vamos ver se bateu os nossos cálculos? Então, o que eu posso fazer para tirar a prova real? Gente, eu queria que vocês fizessem o cálculo antes, só para conferir. Eu quero que vocês usem o GeoGebra como uma ferramenta de prova real e não como uma ferramenta de resolução para você ir lá e só fazer, jogar e pronto e nem entender o que você está fazendo, porque na hora da prova isso aqui você não vai ter. Então, você está criando o seu repertório para que quando chegar na prova você consiga pensar e ter a visualização, certo? Então, vamos digitar aqui, foco, equação 1, cônica, equação 1. Aí lembra, ó, eu digito aqui C, o foco ele chamou de C. Menos 9 sobre 8 e 5 sobre 2, foi o que a gente achou. Agora falta a gente achar a reta diretriz. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Diretriz. Diretriz de quem? Equação 1. Aí deu 1,88. Vamos ver se tá certo? Ele chamou geratriz de G, só digitar G. 15 sobre 8, positivo, porque ali ele fez os dois que eram negativos. Então, a gente achou que a nossa diretriz é x igual a 15 sobre 8, que o nosso foco é menos 9/8 e 5 sobre 2, e que o nosso vértice, ele tem valor, cadê o vértice? 3/8 e 5 sobre 2, perfeito? Então, aqui a gente encerra essa parte da parábola. Te vejo nos vídeos com os exercícios resolvidos sobre elipse e hipérbole, tá bom? E eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigada pela atenção.